Olá! Boa noite! Boa noite! Hoje a gente já começa mais uma live do nosso projeto. Ei, Juliano, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Esperar o pessoal entrar aqui. Tô feliz porque hoje a gente mudou, né, o nosso horário. A gente estava na nossa live de sexta-feira às 13 da tarde, mas às 13, né? Mas o pessoal pediu para que a gente pudesse mudar o nosso horário exatamente para que as pessoas pudessem acompanhar, uma vez que as coisas já começaram a voltar ao normal, graças a Deus, né? Então nós estamos aqui agora ao vivo na nossa live de quinta-feira às 20h20 do projeto Business Club. Então é um projeto que a gente busca aí atender os empresários, a trazer ali um network. A gente já tem esse projeto aqui na OK Cowork há 3 anos. Então hoje a gente está com uma live e a live é sensacional, bem dentro do nosso projeto, bem dentro dessa expectativa de atender as expectativas dos empresários, as demandas dos profissionais. A ideia é atender, é ajudar, é contribuir. Então essa nossa live, esses nossos encontros agora que são online, né? A gente não está podendo ter os nossos encontros presenciais como a gente sempre teve, mas eu sei que daqui a pouco vão voltar os encontros aqui na OK Cowork, desses empresários, desses empreendedores, desses profissionais que nos trazem tantas alegrias, né? Tantas experiências boas. E aí a gente usa aqui as nossas redes sociais, né? Então vamos trocar experiência. Hoje a live, gente, é com a Angélica. É uma live muito legal. A Angélica é uma arquiteta e ela tem assim um projeto muito interessante. O projeto dela é todo voltado para arquitetura inclusiva. Olha que legal. A nossa palestrante de hoje é a Angélica Picelli e ela tem, gente, um projeto muito legal que é a inclusão nas empresas. Então ela ajuda as empresas a serem mais inclusivas, e o que é mais interessante é porque muitas vezes a gente pensa que isso vai trazer pra gente ali eu vou gastar muito, eu vou ter que mudar a estrutura da minha empresa, e não é isso. A Angélica vai mostrar para vocês que a ideia não é isso, não é trazer nenhuma perca, muito pelo contrário, ela vai mostrar para vocês o quanto a gente ganha, né? O quanto é legal, o quanto é importante a gente ganhar com esses projetos, porque ela mostra o quanto, quando a empresa se torna inclusiva, o quanto as pessoas têm benefício, o quanto os empresários têm benefícios com isso, porque os seus profissionais ali, eles podem ficar mais tranquilos, eles podem se sentir, né, mais acolhidos, e aí você ganha uma produtividade muito boa. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aí chegando com a gente, a Priscila, a Adriana, a Daiane, o Flaviano. O Flaviano tem que estar com a gente na semana que vem, né? A gente já está pedindo uma live com ele, o pessoal já está cobrando essa live, o Flaviano, então eu espero você na próxima, tá? A Priscila, o Fernando da Ferreira Gonçalves, nosso advogado, nosso profissional aqui do direito, aquele que nos dá a segurança toda jurídica que a OK precisa para funcionar, para contribuir com as pessoas. Então, muito obrigada a todos, o Igor, a Érica, Juliano, obrigada, a Angélica já está aí com a gente, a Thaís, gente, muito obrigada, a Bia, obrigada mesmo por essa presença. Eu espero que vocês possam continuar aí com a gente por um tempo, porque o bate-papo de hoje é muito legal. E olha, eu quero avisar para vocês que vocês podem pedir aí, podem mandar as perguntas de vocês, e como a gente faz toda semana, eu vou pedir para que vocês se apresentem aí profissionalmente. Fale aí o nome de vocês, a empresa de vocês, o ramo de atuação, porque assim a gente faz um network online, e o network é muito importante, porque quem não é visto não é lembrado. Então se faça presente aí nos comentários, coloque aí o nome de vocês, a área de atuação, a empresa de vocês. Vamos aproveitar esse momento para um network muito legal. Léo, obrigada, Léo, Bruno, Emerson, muito obrigado pela presença de vocês aí, espero que vocês consigam ficar com a gente. Eu já vou chamar a Angélica, eu já falei um pouquinho dela para vocês, mas eu espero que ela possa também falar. Então eu já vou chamar, já vou buscar ela aqui para que a gente possa conversar. E eu espero que as perguntas de vocês nos ajudem com essa live.
nos ajudem assim a buscar, a tirar, né, da Angélica muitas coisas boas. Ei, Angélica, boa noite. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem, que bom te ver. Eu tenho tanta saudade de você aqui com a gente. Que bom ver Eu também. Fico muito feliz de poder te ver aqui na telinha, pelo menos, e a gente continuar trocando experiências como sempre, né, Angélica? Você nos ajuda tanto aqui dentro com a nossa estrutura, com a estrutura da OK, dos parceiros aqui dentro, e ter você aqui com a gente é, assim, muito especial, viu? E aí? Agradeço, mas é sempre muito gostoso estar lá na OK. OK tem um clima tão gostoso, né? A convivência lá é tão boa. Eu sou suspeita. Eu sou suspeita, mas eu amo esse espaço, eu amo compartilhar esse espaço com outros profissionais. Eu adoro estar recebendo profissionais diferentes que estão chegando agora, nesse momento, pessoas que agora estão conhecendo o espaço compartilhado. Então é muito bom. Quando as pessoas começarem a voltar, vão sentir uma diferença muito boa, porque tem um clima, né? Que ele continua aqui, essa energia que é muito boa. Angélica, eu já falei um pouquinho de você, já falei um pouquinho do seu trabalho, mas eu queria que você se apresentasse aí para todo mundo e gostaria de lembrar as pessoas que elas podem mandar perguntas, viu? Por favor. Então, boa noite, pessoal, boa noite a todo mundo. É muito bacana estar aqui conversando com vocês sobre o trabalho que eu faço. Para quem ainda não me conhece, eu sou Angélica Picelli, eu sou arquiteta, eu sou especialista em arquitetura inclusiva. Eu estou à frente da Ponto Arquitetura e do Estúdio Universalis. E o trabalho que a gente faz, ele é muito especializado no sentido de trabalhar a acessibilidade ambiental em todos os tipos de espaço, mas em especial nas empresas. Por que acessibilidade ambiental? Porque não existe inclusão social de todas as pessoas se o espaço não for acessível, não tem como, né? E muito mais hoje em dia do que cumprir lei, do que atender uma legislação que está aí desde 2004 e com mais força ainda desde 2015 com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A acessibilidade, ela traz um benefício para todas as pessoas, porque na verdade a acessibilidade não é só para pessoa com deficiência. Angélica, deixa eu te atrapalhar só um pouquinho, porque a Bia está comentando aqui que está dando um eco na sua fala. Será que tem... Então, com o fone, vamos ver se com o fone fica melhor. Então coloca o fone, que aí a gente pergunta o pessoal e pede para eles nos ajudarem, porque a gente tem que aproveitar muito de você, então... Melhorou? Deixa eu ver. Pessoal, melhorou com a Angélica com o fone? Respondam pra gente, por favor, se... Angélica, pode comentar aí, que aí eles vão conseguir responder. Ok. Então... Melhorou, pessoal? Respondam pra gente se a Angélica, se o som dela melhorou, por favor. Então, gente, acessibilidade, como eu estava dizendo, não é uma coisa que é específica para pessoas com deficiência. A acessibilidade, na verdade, ela é algo para todo mundo. Então, vou dar alguns exemplos. Falou que ainda tá, Angélica. Tá muito, gente. Será que é o lugar? Agora sim, acho que agora melhorou. Tá bom? Ou sim? Agora sim tá melhor? Por favor, me ajudem aí, porque aí a gente já ajusta para vocês. A ideia é que essa live fique muito legal, gente. A Angélica é um profissional que tem muito conteúdo. Ó, dá para ouvir. A Flávia respondeu ali, ó, tá melhor. Angélica, então, por favor, pode continuar. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Juliano. Obrigada. Euclides. Pode continuar, por favor, Angélica. Então vamos lá, então vou dar alguns exemplos de como que a acessibilidade ela é uma coisa para todo mundo, não é só para quem tem algum tipo de deficiência ou para quem tem mobilidade reduzida. Vamos pensar numa pessoa, numa gestante, por exemplo, numa mulher grávida. O que acontece com o corpo da gestante? À medida que a barriga vai crescendo, o centro de gravidade da pessoa vai mudando. Você concorda? As mulheres que já passaram por uma gestação sabem que nos últimos meses é bem complicado você se deslocar, os movimentos ficam comprometidos. Não é isso? É verdade. Então, isso é uma situação que dificulta muito, né?
Pois é. Então, quando você tem um espaço acessível, normalmente eles são espaços mais generosos, você tem áreas de apoio, né, aquelas barras ao longo do percurso que servem também para os idosos se apoiarem quando eles estão circulando, né? As cabines nos banheiros normalmente são maiores, então você não fica esbarrando em todos os lugares. É muito mais fácil, é muito mais confortável e mais seguro também você usar o espaço, né? Então, a acessibilidade, ela se traduz em qualidade de vida para todo mundo. Não é só para quem tem deficiência. E não é só falando para os colaboradores, é claro que também para os colaboradores, né? Então, para o empresário que está aí nos ouvindo, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre esse tema, quando você cuida, né, dessa questão da acessibilidade, da parte correta, né, de um projeto correto, você ajuda os clientes. Imagina se você tem um público de mulheres que elas podem estar grávidas, né, e elas saberem assim, eu não posso ir naquela empresa porque eu vou ter dificuldades. E aí você tem que pensar, se você tem esse público, e a maioria tem, então você tem que pensar que você vai receber esse público e é importante que você esteja apto a receber. Então, você melhora a qualidade de vida dos colaboradores e também a qualidade de vida dos seus clientes, né? Sim, se a gente fosse pensar em termos de números, por exemplo, no último censo do IBGE, apontou que 23% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Tá? Isso é um número amplo. Quando eu falo deficiência, a gente está falando deficiência na mobilidade, deficiência na visão, na audição, às vezes algum tipo de deficiência intelectual. Tá? Então, isso é um número muito amplo. Tá? Se a gente fosse falar dos idosos, por exemplo, os idosos são um mercado consumidor assim, em potencial, porque a gente teve, só para vocês terem uma ideia, em 1950, nós tínhamos no Brasil 1.900.000 idosos, somente 9% da população brasileira tinha mais de 60 anos. Tá? Hoje, nós já estamos em 13 e a projeção é que esse número cresça exponencialmente. Se a gente pensar em termos de longevidade, né, que os idosos temos que pensar, mais... né, e precisamos pensar. Exatamente. Os idosos estão mais ativos, eles levam mais tempo para se aposentar. Quando se aposentam, eles vão passear, eles vão curtir a vida. Olha o comentário do Juliano, que legal, Angélica. Existe ainda muito preconceito sobre a inclusão de profissionais com deficiências físicas, né? E é o que você está falando, né? Nós precisamos pensar sobre isso, né? Sim, e a atitudinal é um preconceito, às vezes, muitas vezes fundado no medo que a gente tem da interação com essas pessoas. Porque o quanto se pode aprender com uma pessoa que tem uma habilidade diferente da nossa, o quanto isso aumenta a produtividade. Existem estudos que indicam que as empresas que fizeram esse processo de inclusão de pessoas com deficiência no seu quadro, não só pessoas com deficiência, mas pensando na diversidade toda, né? Pessoas com deficiência, pessoas de gêneros diferentes, né? O diverso na equipe de trabalho, ele é extremamente benéfico, aumenta a produtividade, as pessoas sentem uma mudança no clima organizacional, no sentido de perceber que a empresa está cuidando da sociedade, a empresa se importa com as pessoas e está preocupada com aquilo que acontece também da porta do estabelecimento para fora. Olha, e a gente fala tanto de empatia, né, Angélica? É nesse momento que você percebe. A empatia começa aí. Você precisa entender que essas pessoas, elas precisam de um espaço que possa, de fato, recebê-las, né? E tanto quanto clientes, como colaboradores, né? Parceiros. Quantos bons parceiros a gente tem e que precisam desse espaço de forma correta e a gente, às vezes, perde, né? Por não pensar neles, né?
Justamente porque qual que é o papel do espaço acessível, da arquitetura inclusiva? É justamente possibilitar que a pessoa que tem alguma deficiência, ela possa ter uma vida social, entenda a vida social aí, vida no trabalho, tá? No mesmo nível de normalidade que uma pessoa que não tem deficiência tem. Mas, Jéssica, deixa eu só perguntar, porque eu recebi uma mensagem aqui falando que tá caindo ou travando. Eu queria que o pessoal respondesse se é para todo mundo ou se é conexão de algumas pessoas que tá dando essa trava. Pessoal, respondam aí pra gente, por favor, se para você está travando ou se está caindo, só para a gente continuar aqui com o nosso bate-papo. E vocês podem também continuar mandando as mensagens, viu? Tá caindo, tá travando, tá tranquilo? Respondam para mim aí com joinha. É muito interessante ver empresas dando espaços para deficientes. É isso aí, Bia, obrigada. Ó, para mim tá normal, tá ótimo, aqui tá ok. Gente, muito obrigada pelo feedback aí, porque vocês nos ajudam. E coloquem as perguntas de vocês também, que a gente faz aqui pra Angélica, tá? Obrigada, ó. Não está travando. Ótimo, tá ok. O ok eu adoro. Angélica, pode continuar aí, que eu tô cheia de perguntas para você também. Ai, que bom. Então, o que acontece? O espaço, se ele está projetado, se ele está adequado para receber as pessoas com deficiência, ele compensa. Tá? Ele compensa uma deficiência que a pessoa tem, tá? E coloca em nível de igualdade a pessoa com deficiência com a pessoa sem deficiência. Quando você coloca as duas pessoas num nível de interação social igualitário, a tendência é aquele receio ou aquele conceito errado de que a pessoa com deficiência pode menos do que eu, que não tenho uma deficiência aparente, ele cai por terra. É verdade. Entendeu? E aí a coisa se normaliza, aquele estresse se dissipa e a coisa acontece de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais gostosa, sabe? E aí a tendência é que o preconceito ele não faça mais sentido, que as resistências não façam mais sentido. Ó, o Juliano tá mandando outra pergunta pra gente. Eu adoro o Juliano, que ele nos ajuda e ele é muito ajuda nessa interação. Ó, existe leis que obrigam o empresário a contratar colaboradores com deficiência física, motora ou intelectual? Existe uma lei que obriga que empresas com mais de 100 empregados, com mais de 100 funcionários, cumpram uma cota. Tá? Essa cota ela é progressiva em função do número de empregados que tem essa empresa. No caso das micro e pequenas empresas, não é obrigatório, mas é desejável e eu diria que é até vantajoso. Ah, eu também acho. Hoje eu já entendo que isso é completamente vantajoso. Você sabe, Angélica, quer dizer, você sabe, né? Porque você convive conosco e trabalha especialista nessa área, mas aqui na OK a gente recebe muitos clientes que vêm aqui para o espaço exatamente porque ele vê no espaço um lugar que ele pode ser super inclusivo por causa de algumas deficiências. E eu já percebi, inclusive, deficiências auditivas. Eu já recebi clientes aqui que me falaram o seguinte: Flaviana, eu gosto de vir para cá porque eu tenho um espaço tanto externo, que eu trabalho na área externa quando é necessário, quanto interno, porque eu tenho uma deficiência grande auditiva. Então, um espaço muito fechado, ele me deixa muito... Eu passo mal porque é muito desconfortável para a minha deficiência e aqui ele consegue trabalhar bem. Então, as empresas... Essa deficiência é uma deficiência que, às vezes, a pessoa, o colaborador ou o cliente não conta, né, Angélica? E ele não tem, né? Exato. O que acontece é que é muito difícil para as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência entenderem a necessidade do outro. Às vezes não é nem questão de empatia, é porque é um assunto que é tão pouco falado, é tão pouco explorado, e quando é feito de uma maneira com tanta, como é que eu posso dizer? Existe preconceito, entendeu? Às vezes a gente não vai para a conversa ou não vai para a interação com a mente aberta no sentido de aprender sobre o outro, de olhar para o outro como ele realmente é e não julgá-lo. Angélica, e como que começou esse seu interesse por esse tipo de arquitetura? Porque a maioria dos arquitetos querem um lado lindo, né, do negócio, isso é muito gostoso mesmo, eu amo essa questão da arquitetura, mas por que esse seu interesse? Quando que ele começou? Teve algum caso, alguma situação específica? Teve, lá na faculdade.
Quando eu comecei a fazer a faculdade, na verdade nem se falava sobre acessibilidade, sobre arquitetura acessível, isso já tem mais de 20 anos, né? Era um outro tempo, não se discutia sobre isso no Brasil. Essa história de acessibilidade, ela começou na década de 60 lá nos Estados Unidos, por conta das infindáveis guerras onde os Estados Unidos se enfia, e aí tem muita gente, muito soldado, com problemas de deficiência por conta disso. Né? No Brasil, essa história só ganhou força a partir dos anos 80. Eu terminei minha faculdade em 98, tá? Então, quando eu comecei a estudar arquitetura lá em 94, eu não sei o porquê, não tem muita explicação, mas eu sempre fui apaixonada por rampas. Eu acho rampa um elemento arquitetônico lindo, né? E eu não me conformava, que eu tinha um professor naquela época que falava que o deficiente tinha que ficar em casa, era isso que ele dizia pra mim. Jesus, olha que tristeza. Imagina, ele falava assim, imagina, pra que você vai projetar uma rampa? Rampa é um negócio que ocupa muito espaço, o deficiente tem que ficar em casa mesmo. E eu achava aquilo assim, de uma falta de humanidade, Triste de ouvir, né, inclusive. De um professor, de um profissional que tá ali, meu Deus, pra contribuir desse jeito. Mas assim, era uma maneira de pensar de uma época, e não é uma maneira de pensar que não é incomum hoje, não. Que muitas famílias têm vergonha dos seus entes que têm deficiência. Tá? Priscila, eu também não acredito não, mas ele falou, e ainda bem que ele falou, porque para mim foi uma provocação. E uma provocação que te tirou da zona de conforto, né, Jéssica? Que falou, eu não penso dessa forma, né? Ó, a Tatiana tá falando ali que você é a melhor arquiteta do Brasil. Eu concordo. Concordo muito. Obrigada. Mas para mim, a arquitetura só faz sentido se ela for feita para as pessoas. É verdade. É muito mais do que um objeto bonito, do que um lugar que tem uma estética legal, que te agrada aos olhos, onde você se sente bem. Se ela não puder atender as pessoas, se ela não puder atender as necessidades das pessoas, para que ela serve então? É verdade. E é triste porque às vezes a gente só vai pensar nisso quando passa por um problema assim na família, ou a gente está vivendo isso, né? Um empresário, e muitas vezes você está tão preocupado em ter a empresa organizadinha, bonita, linda, e esquece desse lado inclusivo, né? E aí, isso é tão importante quanto pensar no próprio planejamento financeiro, né? Aí, pessoal, acho que é da Angélica que travou, gente. Tá todo mundo me ouvindo? Dela travou? Olha, o pessoal comentando que os professores, infelizmente, eles acabam falando coisas tristes. Angélica, deu uma travadinha, mas... deu, né? Voltou. Ó, o pessoal tá comentando ali sobre o professor, tá todo mundo revoltado. O Rodrigo tá falando, gente, vários professores falam que querem ensinar muita coisa, mas são piores, né? Infelizmente, até hoje isso acontece, né? A Flávia falando, essa visão é sensacional. Quando a Angélica me explicou, falei que todos os lugares precisam de reformas. E realmente, Flávia, você tem toda a razão. O Juliano está falando, o empresário só vê números. Infelizmente, Juliano, às vezes sim, mas as cabeças estão mudando, graças a Deus. As pessoas estão começando a visualizar que a gente precisa de qualidade de vida profissional. Então isso é muito legal, né? Antes as pessoas pensavam que qualidade de vida era só em casa, quando eu chegasse em casa. Agora não. As pessoas estão se voltando para essa qualidade de vida profissional. Isso é muito bom, né? Isso ajuda muito. Acho que a Angélica travou de novo. Angélica, volta pra gente. Voltou? Voltei. Essa danada dessa internet. Deixa eu só terminar de ler então rapidinho. A Thaís está comentando aqui, ó, sou pedagoga e vejo o quanto é fundamental a acessibilidade nas escolas, pois possibilitam a autonomia para os alunos. É verdade, Thaís. Nas escolas é triste quando a gente percebe que um aluno, às vezes, ele já sofre tanto, né? Já tem tanto preconceito desde criança, às vezes, se ele não tem uma acessibilidade, um olhar para isso, imagina. Aí a Tatiana está falando, esse tipo de fala faz grandes pessoas como a Angélica, para toda ação tem reação. É verdade.
Ó, a Angélica tinha travado, mas já voltou. Angélica, por favor, continue aí seu assunto, que tá ótimo. E eu tenho uma perguntinha aqui, pode ser? Claro, claro, vamos lá. O pessoal tá perguntando aqui o seguinte, dá um exemplo na prática, então, se os empresários realmente precisam, né, pensar em números, porque isso não é só um desejo, é uma necessidade das empresas, né? Quando elas têm fins lucrativos, a gente precisa pensar na questão. Então, me fala para que a gente possa abrir a nossa mente de uma forma tanto positiva quanto o lado social, da inclusão, mas quanto financeira, o quanto pode contribuir, o quanto uma arquitetura inclusiva pode contribuir para os empresários. Vamos pensar, vamos falar de um público que está muito perto da gente, né? Acho que todo mundo tem um vovô e uma vovó dentro de casa, tem o papai e a mamãe, né? Que estão idosos, nós mesmos, que vamos ficar idosos daqui a pouco, tá? Hoje, são 30,3 milhões de pessoas, de brasileiros com mais de 65 anos. Tá? É um público que tem a sua necessidade, porque à medida que a gente vai envelhecendo, os nossos movimentos vão ficando mais lentos mesmo, isso é natural, acontece com todo mundo. Tá? E a arquitetura, a mesma arquitetura acessível que atende a pessoa com deficiência, ela atende o idoso. São os mesmos requisitos, são as mesmas condições. Tá? Então, se a gente for pensar, por exemplo, em bares e restaurantes que têm acessibilidade, que podem receber esse público, lojas, salões de beleza, as próprias empresas. Vamos imaginar quanto tempo nós queremos trabalhar nas nossas empresas, quanto tempo a gente quer ter condição de ir para as empresas com autonomia. Isso é que é importante, é que a arquitetura possibilite que nós tenhamos mais autonomia, apesar do movimento lento, apesar das dificuldades de movimentação, que é natural, vai acontecer com todo mundo. Né? Às vezes por um curto período, porque muitas vezes você faz uma cirurgia, você passa por uma situação, imagina se a sua empresa não te dá uma possibilidade de trabalho, quando você faz uma cirurgia, por exemplo, nas pernas, uma situação de inflamação, de veias ou algo, e a gente sabe que isso acontece em qualquer idade, né? E aí a sua empresa não está preparada para isso, porque não tem uma rampa, não tem uma acessibilidade. E aí, pensando nisso que você falou, eu fico imaginando pelo lado da comunicação. Se eu consigo ter uma empresa completamente inclusiva, eu posso usar isso para mostrar para os meus clientes. Então, que venham os clientes que precisam, porque eu estou aqui pronto para receber vocês, né? Isso seria uma questão muito importante para que eu possa usar, porque é um prazer mostrar que a empresa se preocupou, né, em cuidar dessa arquitetura dessa forma. Seria assim, Angélica? Sim, é isso mesmo. A arquitetura é a parte visível da empresa. É aquilo que os clientes enxergam, é aquilo que eles experimentam, é aquilo que eles experienciam. Tá? Se hoje o nosso mercado em termos, por exemplo, de comércio, de serviços, você consome muito mais a experiência. Então, o que você está consumindo daquela empresa é a experiência de uma empresa que cuida dos seus funcionários, que cuida de seus clientes, que está atenta a valores que são importantes para a sociedade hoje. Por exemplo, hoje, mais do que nunca, tem pessoas que só consomem cosméticos que não sejam testados em animais, por exemplo. Verdade. Né? Esse é um valor importante. Produtos que respeitem a natureza, que não derrubam, vamos supor, mobiliário feito de madeira de reflorestamento, por exemplo. Sim, na mesma linha, existem empresas ou existem consumidores que estão preocupados com as empresas que têm uma postura socialmente responsável. E inclusão social é responsabilidade social, é uma responsabilidade de todos nós, na verdade. É verdade. E esse pensamento, ele tem que ser um pensamento constante, porque a gente tem que pensar isso em todos os momentos, né? É engraçado você falar, é legal, porque a gente fica pensando nos nossos exemplos, né?
Aqui, por exemplo, muitas pessoas chegam e ficam apaixonadas, encantadas com a cozinha que nós temos aqui, a nossa cozinha compartilhada. E aí a gente fica pensando por quê? Porque ela é inclusiva. Qualquer pessoa tem acesso a ela, qualquer pessoa pode andar por ela tem um espaço legal. E eu fico vendo, eu já tive empresas assim, que a cozinha é o último lugar que a gente pensa, né? Põe uma cozinha pequenininha, coloca qualquer tipo de equipamento ali e as pessoas é que se virem. Então você imagina você não ter um lugar adequado para almoçar. E às vezes, às vezes não, a gente sabe que a gente passa muito mais tempo nas empresas do que na própria casa, né? Então é importante, né, cuidar desse espaço com carinho. E é isso que você falou, essa experiência, tudo na vida é experiência. Então essas experiências são guardadas, a gente quer ter boas experiências o tempo todo, né? Ó, só te falando aqui que o Rodrigo falou, Angélica, parabéns, sua iniciativa parabéns pela sua iniciativa e seu trabalho, eu acho sensacional. E é verdade, Rodrigo, podem ir comentando aí que a Angélica realmente é sensacional. Obrigado pelos comentários de vocês, nos ajudam muito, viu? Ô, Angélica, mas eu realmente acho muito interessante esse seu posicionamento, porque é importante quando a gente sabe que existem profissionais como você que não se preocupam só com a parte de ganhar dinheiro, porque é lindo, porque as pessoas vão ver que é lindo. Muitas vezes ninguém repara na barra, né? Ah, tem uma barra ali que é para as pessoas se apoiarem. A gente só vai perceber quando precisa dela, né? Mas a gente não repara. E você pensa nisso o tempo todo, né? O que acontece? Infelizmente, ainda hoje, quando a gente fala a palavra acessibilidade, eu até tomo cuidado com essa palavra, as pessoas automaticamente ligam a palavra a uma coisa ruim, do tipo, ah não gente, é para deficiente. E, por favor, a pessoa com deficiência, ela tem uma deficiência, ela é daquele jeito e ela é uma pessoa, né? E não é só para ela, é para todo mundo, porque todos nós podemos viver deficiências temporárias ao longo da vida, né? A gente pode quebrar o pé, e aí você vai ficar com mobilidade reduzida, né? A gente pode ter uma artrite, uma artrose, que são doenças que afetam a mobilidade, se esse problema acontecer no joelho, por exemplo, no tornozelo, né? Então, a gente pode viver isso. Então, pensar no espaço acessível é pensar no espaço para todo mundo ao longo da vida. Isso é sustentabilidade também. Porque à medida que o espaço é acessível, ele vai precisar sofrer muito menos reformas ao longo do tempo para se adequar às várias fases da nossa vida. E tem empresas hoje que elas só contratam outras empresas que têm essa responsabilidade social na sua missão, né? Na visão de mercado, na sua forma de trabalhar. Então isso é importante, né? Porque você sai na frente quando se preocupa com isso, né? Sim, com certeza. E além de você ter esse marketing positivo, essa imagem positiva perante os seus clientes, e você tem uma vantagem sobre os seus concorrentes também, tá? E tem uma outra vantagem que dentro da empresa, o convívio com pessoas de habilidades diferentes, ele é extremamente positivo, ele é estimulante, ele derruba preconceitos, porque a gente, normalmente, não tem jeito, é do ser humano, as pessoas se comparam. E quando você percebe que uma pessoa, por exemplo, que não enxerga com os olhos, é capaz de fazer o trabalho, às vezes muito melhor e com mais eficiência do que você, o sentimento que vem na gente é, poxa, se ele pode, por que eu não? É verdade, a gente nunca fica chateado, a gente sempre fica mais motivado, né? Mais motivado. Um exemplo positivo por perto, é você conseguir dar oportunidade para essas pessoas, para ter a oportunidade para ter esse convívio, né? Um benefício para todos, né? Sim, é um benefício para todos. E, de uma maneira geral, é um benefício para a sociedade como um todo. Porque essas pessoas têm dificuldade de arrumar emprego. Por quê? Porque a maior parte das empresas não tem instalação física adequada para recebê-las. Porque você imagina, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa ir ao banheiro, né? Como é que você fica 8 horas do seu dia dentro de uma empresa se você não consegue usar o banheiro, se você não consegue usar a copa, como você exemplificou? Então a dificuldade que elas têm é muito grande.
E boa parte das empresas acaba culpando a própria pessoa com deficiência porque, não, ela prefere receber o benefício do governo. Não é verdade. As pessoas com deficiência querem ter uma vida normal tanto quanto as pessoas que não têm deficiência. Elas querem ter autonomia, elas querem ter o salário delas, a vida independente delas. É verdade. Olha, a Tatiane está falando o seguinte: a empatia ensina mais do que a competição. E é verdade, a gente se motiva, né? Muito interessante essa colocação dela. O Rodrigo falou, se todos nós pensássemos assim, teríamos um mundo muito melhor. Realmente, a Priscila está falando, Angélica, existe alguma exigência legal que obriga as empresas a se adequarem, ainda que não tenha funcionários em condições de dificuldade de mobilidade? Bom, vamos lá. Prédios existentes, né, que já funcionam, a empresa que já tem alvará de funcionamento num determinado local e ela não tem 100 funcionários, ela não é obrigada a adequar os seus espaços. Mas, se você for fazer uma reforma e for ter que renovar o seu alvará de funcionamento, por exemplo, e a sua empresa se encaixar no perfil de empresa que necessita de vistoria de vigilância sanitária, ou se você for precisar de um alvará de construção da prefeitura por ampliação, por exemplo, você é obrigado a ter acessibilidade nos seus espaços. Todos os espaços que sejam de uso público, coletivo, têm que ser obrigatoriamente acessíveis. Então, a gente está, na verdade, passando por um processo. Tá? Como eu disse, a acessibilidade é uma coisa relativamente nova na nossa sociedade. Aos poucos, a gente vai mudar essa mentalidade, a gente vai passar a aceitar isso com mais naturalidade, como uma coisa normal. E, aos poucos, os imóveis, os comércios, bares, restaurantes, as empresas, de uma maneira geral, independente do seu tamanho, vão passar a ser acessíveis. Isso mesmo. Olha, se você é aí um profissional como eu, como nós, né, aqui do Business Club, da OK, que gosta de indicar boas ações, indique isso, gente, porque imagina, quantas vezes a gente fica pensando assim, o que eu tenho de diferente do meu concorrente? Tenha um espaço adequado, tenha um espaço acessível, pense nisso, pense em como eu posso transformar o meu espaço e se você já tem, comece a mostrar, porque isso é um diferencial competitivo, como a Angélica falou. Imagina que importante. Às vezes a gente esquece de mostrar isso, né, Angélica? Isso é uma parte muito importante para ser mostrada, porque isso é uma responsabilidade social, isso é uma responsabilidade que traz muitos benefícios para todos. Então comecem a mostrar isso aí, comecem a desejar esses espaços, a conviver em espaços dessa forma, porque assim as pessoas começam a pensar mais sobre isso. Eu estou correta, Angélica, na minha colocação? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É uma questão de falarmos sobre o assunto, de nos posicionarmos a favor e trabalhar por isso. Eu tenho certeza que em alguns anos isso será tratado com mais naturalidade na nossa sociedade. Até mesmo porque as pessoas com deficiência não querem mais ficar nas suas casas, como sugeriu o meu professor há 20 anos atrás. Elas querem ter vida própria. Elas estão indo para... né? Sim, apesar de todas as dificuldades, apesar da falta de acessibilidade, e essa falta de acessibilidade não é só dentro dos edifícios, é na cidade como um todo. Pegar um ônibus para uma pessoa com deficiência visual, para uma pessoa que usa cadeira de rodas, não é uma coisa fácil na nossa cidade. Mas a gente está melhorando, a gente está caminhando. E as pessoas estão indo para o mercado de trabalho e são um mercado consumidor em potencial também. Elas gostam de ir aos restaurantes. E quando vão, normalmente essas pessoas arrastam uma legião com elas, porque tem família, tem os amigos, né? Então, quando elas vão a esses lugares, quando elas vão aos eventos, normalmente elas vão com um monte de gente. Então, é um mercado consumidor que está aí, está disponível para ser explorado. Quem tiver acessibilidade vai sair na frente. Exatamente. Como a gente comentou, se você está buscando um diferencial competitivo, pense nisso, né, Angélica? Pense nessa forma que você vai conseguir
mexer, como que você vai conseguir trabalhar isso aí na sua empresa, no seu mercado. É um público a ser trabalhado, que muitas pessoas não pensam nesse público. Então, quer direcionar as suas buscas, quer direcionar o seu material, direcione para esse público se você tem essa capacidade de recebê-los. Porque se você se preparar, olha que legal buscar, né, direcionar a sua comunicação toda para um público que necessita, que vai se sentir muito bem acolhido pela sua empresa. Olha que legal pensar dessa forma, né, Angélica? Sem dúvida. Eu poderia dar um exemplo que eu acho que é muito fácil de todo mundo entender, que é o mercado de turismo. Tá? Se tem um público que consome turismo, é a terceira idade. Muito. E consome muito, né? E consome por necessidade, por desejo, e consome de uma forma muito interessante. Então, imagina poder aproveitar esse público aí de alguma forma, né? Sim, e dentro de turismo a gente tem várias empresas. A gente tem os restaurantes, tem museus, tem comércio, tem a indústria de entretenimento, cinemas, teatros, tem muitos lugares, tem muita oportunidade dentro do turismo para quem quer trabalhar terceira idade, para quem quer trabalhar pessoas com deficiência. Porque quem trabalha um público trabalha outro. Se você estiver preparado para pessoa com deficiência, você está preparado para o idoso. E está preparado para tudo, né? Imagina você sair na frente dessa forma. Imagina nós, né? Nós, empresários, empreendedores, pessoas que estão aí buscando aprender todo dia, se a gente sair na frente, olha que legal isso. Ó, o Rodrigo está falando ali mais uma vez, Flaviana, existe previsão para o nosso próximo encontro presencial do business? Olha, Rodrigo, a gente já está analisando isso, a gente está tentando, né, entender o que pode e não pode ainda, porque as coisas mudam muito rápido, né? Nesse momento, a incerteza, infelizmente, é uma situação que a gente está enfrentando todos os dias, mas assim que puder, com certeza, porque nós estamos morrendo de saudade de todo mundo. Eu estou morrendo de saudade de receber vocês de volta aqui na OK. Eu estou morrendo de saudade de encontrar com todo mundo, de trocar ideias com todo mundo, e fico muito feliz por você perguntar, viu, Rodrigo? A Tatiana está falando, tem youtuber com deficiência visual que é professor. Olha isso que legal, participou do Caldeirão. Olha que interessante. Então, como essas pessoas têm capacidades e a gente precisa cuidar delas, né? Precisa querer tê-las por perto, né? E para isso a gente tem que cuidar dos nossos espaços, né? Se preocupar com esse lado, né? Angélica, achei assim o bate-papo tão incrível que as horas passam voando, Angélica. Tô aqui, meu Deus, como que passou esse horário desse jeito? Foi rápido. Então, queria te pedir para você deixar aí uma dica para a gente, para que a gente possa pensar. Eu falo a gente porque eu me incluo, porque eu sei o quanto é importante pensar desse jeito. Uma dica que a gente possa pensar e uma dica para esse momento também, né? Pois é, o que eu poderia dizer por esse momento é uma palavra que a gente tem ouvido muito, né? Eu vi aqui nos comentários, ela foi repetida várias vezes. A gente precisa ter empatia. A gente precisa olhar para as outras pessoas da mesma maneira como nós gostaríamos que elas olhassem para nós. Se fizermos isso, nós seremos capazes de entender a necessidade do outro e trabalhar por isso. A gente, como empresário, a gente sabe, ninguém consegue nada sozinho. Não mesmo. Nós não vamos a lugar nenhum sozinhos. E a sociedade está aí, ela está aí do nosso lado. E acho que a nossa responsabilidade é muito mais que nossa responsabilidade, é a nossa obrigação olhar para o próximo. Porque a gente depende dele como funcionário, a gente depende do próximo como consumidor, como nosso cliente, né? São os nossos amigos, são os nossos pais, os nossos avós, as pessoas que a gente gosta, com quem a gente convive, que estão aí. Então a gente precisa olhar para o outro e pensar em arquitetura inclusiva, pensar num lugar acessível, é olhar para o outro também. Até porque a gente vai chegar lá, né? Vai. E nós temos famílias, temos pessoas que a gente quer continuar do nosso ladinho o tempo todo, então a gente precisa pensar num todo, né? Como você disse, nós precisamos o tempo todo de pessoas, a gente não vive sozinho, ninguém monta uma empresa para não atender, ninguém monta uma empresa para ficar sozinho. E a gente, ninguém é um profissional para ficar sozinho, né? Então é muito interessante esse seu pensamento, essa sua colocação. Eu realmente acho que essa empatia, a gente precisa de fato vivê-la, né? Não só falar, não só de boca para fora, mas trabalhar isso em nós todos os dias.
E, Angélica, quero assim te agradecer do fundo do meu coração por esse bate-papo. Eu quero, inclusive, falar aqui, se você puder, né? Se as pessoas tiverem alguma dúvida, se precisarem de você, se elas quiserem alguma informação sobre como fazer, o que fazer, elas podem te procurar? Por favor, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar aqui para responder com o maior prazer. Eu adoro esse assunto, eu falo com isso com a maior paixão do mundo, porque é minha vida trabalhar arquitetura inclusiva. Então, vai ser ótimo responder a todo mundo. Tá ótimo, gente. A gente está aqui despedindo de mais um bate-papo do Business Club, né, do nosso projeto. Para quem não conhece ainda, esse é um projeto da OK Cowork aqui no Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A Angélica é uma das pessoas assim que a gente convive com o maior prazer nesse projeto do business. Quem ainda não conhece, quiser conhecer, podem procurar aqui a OK, que a gente vai falar para você sobre o projeto. Tem muitos profissionais interessantíssimos nesse projeto que as pessoas precisam conhecer, porque são muito importantes para o nosso dia a dia profissional. Se vocês precisarem também de um espaço para trabalhar, que seja por um curto período ou por um longo período, a OK está aqui de portas abertas para receber vocês. E quero agradecer por mais uma semana, por mais uma live. Muito obrigada a todos que puderam estar aqui com a gente. Angélica, muito obrigada por esse seu momento. Você é muito importante aqui pra gente. Obrigado pelo seu trabalho e por tudo. Pessoal, muito obrigada. Eu queria pedir um favor para vocês, um carinho de vocês. Compartilhe essa live, por favor, porque vocês vão nos ajudar a divulgar o projeto, vocês vão ajudar a divulgar o projeto de muitas pessoas. Então, nesse aviãozinho aí, vocês podem compartilhar com os amigos, com outras pessoas que vocês saibam que pode ser importante esse conteúdo ou outros conteúdos das nossas lives. Mas, por favor, nos ajudem a compartilhar, porque a intenção é boa, a intenção é contribuir com todo mundo, viu? Angélica, boa noite, muito obrigada, viu? Boa noite, obrigada, Flaviana, pela oportunidade de falar, obrigada a todos pela presença, foi um prazer. Angélica, o seu Instagram que você vai deixar como contato é o que você está nele? Sim, é ele. Então, pode me pessoal, chamar por ele. Vou deixar também ali nos comentários nossos quais são o contato da Angélica e o Instagram dela, tá? Gente, muito obrigada, boa noite. Angélica, tchau, tchau. Fica com Deus, viu? Tchau, boa noite. Tchau. Muito bom.